agradecer esta colheita. E o motivo que me traz a esta tribuna é respeito à fala do senhor prefeito no dia 29 passado, na Rádio 104. E fez ali algumas acusações ao governo anterior, ou seja, ao meu governo, à minha pessoa. E o que eu quero mencionar, senhor presidente, senhor vereador, a questão principal, que é a questão da Copasa. Ele disse, em suas palavras, que a administração passada se renovou o contrato de 30 anos com a Copasa para receber 3 milhões de reais. De fato, é verdade. Alguns vereadores tiveram a oportunidade de discutir essa questão, vereador Tião, vereador Bertier, vereador Tião Despachante, vereador Tião Leal, e outro vereador. São os três que tiveram a oportunidade de discutir. Uma discussão ampla, árdua, difícil, e que nós conseguimos, com muita luta, com o apoio desta casa, com o apoio dos vereadores, nós conseguimos renovar um contrato com a Copasa para o município receber 3 milhões de reais, e foi o único município em Minas Gerais que conseguiu um avanço tal como esse. Óbvio que esse recurso era para vir para a construção de uma obra. Ele é recurso carimbado para uma obra de construção das avenidas sanitárias no Fórum Barreiro Grande. É lógico, é conhecimento de todos, e meu também, a época que esses 3 milhões não dariam, mas nós dividimos o projeto em 3 etapas, e com certeza a primeira etapa ia faltar pouca coisa, porque nós íamos buscar outros recursos junto ao governo federal, junto ao governo do estado, para concluir a obra. Mas o seu prefeito imediatamente assumiu, abandonou a obra e está edificando dentro do projeto uma quadra poliesportiva na escola Professor Johnson. Ele não teve nem o cuidado de verificar o espaço daquele projeto aprovado, discutido na comunidade, porque aconteceu audiência pública nesta casa, com a presença dos vereadores, e foi lá e está implantando uma quadra poliesportiva dentro do projeto, sendo que tinha espaço mais de 20 metros para recuar a quadra. Esse é o ponto. Agora, um ponto mais grave, é que ele disse na sua fala, que a prefeitura recebeu 700 mil, e ainda resta 2 milhões e 300, e que os 700 mil que foi consumido. Ora, se for consumido, obviamente, se traduz que roubaram dinheiro. Ele não falou com essas palavras, mas é óbvio que não precisa. Ele insinuou que não foi a primeira vez que o senhor prefeito fala isso. Então, eu gostaria de aqui esclarecer para os senhores vereadores, para a comunidade que nos ouve neste momento, para a imprensa, quero agradecer aqui a imprensa que faz presente, e para eles que estiverem ouvindo. Se ele não sabe, se ele não teve o cuidado de examinar onde foi esse recurso, 700 mil, que ele faça. Ou então, se ele tem prova, que ele denunciasse ao Ministério Público, a Justiça, porque ele não vai dar na cadeia, que ele colocasse na cadeia. Ao invés de usar a rádio para fazer discurso fácil e fazer acusações levianas, era muito mais prático para ele, com 3 anos já de mandato, ter feito uma pesquisa. Onde é que está o dinheiro, onde é que foi esse dinheiro, do que dizer bobagem na rádio com acusações levianas. Mas eu quero dizer para a comunidade, esses 700 mil está numa montanha de brita que nós deixamos no pátio da prefeitura, que eles usaram. Está em quase 500 manilhas que nós deixamos prontos no pátio da prefeitura, que eles usaram, compra e paga, que nós fabricamos lá. Está nos metros cúbicos de terra que foi transportado e colocado na mesa, compactação, na hora homem. Portanto, é muito fácil ele ter pego as planilhas da Copasa, que foi a Copasa que nos pagou, que depositou os 700 mil na conta movimento da prefeitura, até que se eu tivesse contratado a obra bem empreiteira, aí sim, às vezes, eu poderia estar julgando que a obra foi subfaturada. Mas não, foi executada com o servidor, pelo servidor da prefeitura, obra de execução direta. Portanto, fiquei indignado. E é exatamente por isso que hoje uso a tribuna dessa Casa Legislativa, que é a casa que fiscaliza, que é a casa
para que possa esclarecer os fatos. Está aqui o vereador Vitinho, que à época é secretário do planejamento. É testemunho de como foi aplicado os recursos. Está aqui o vereador Railson, que é testemunho, que era meu chefe de gabinete. Está aqui o vereador Tião Leal, o vereador Tião Despachante, o vereador Betier, que acompanhou essa discussão. Portanto, o seu prefeito precisa ser mais responsável para cuidar de certos assuntos. Diz também a questão das dívidas, que aqui eu quero aproveitar. A princípio, quando assumiu, disse logo no primeiro mês que a dívida era 13 milhões. Depois passou para 20. Depois publicou no jornal A Verdade de Três Marias, que era 30. Depois disse que era 50. Só que nunca apresentou o documento dessa dívida. A partir do momento que ele assumiu o governo e que percebeu as dificuldades que ele ia enfrentar com a administração pública, não é a mesma coisa que administrar o custo de gasolina, ele foi jogando essa responsabilidade no governo anterior. E hoje vai à rádio e faz discurso fácil. Paguei as dívidas, saneei a prefeitura e agora vamos fazer. Não é verdade. O seu prefeito mentiu. E vocês sabem disso. A dívida que deixei, ele parcelou ela em 20 anos. Ou seja, em 240 meses, a dívida que eu deixei com entregue. E que reassumo. Deixei sim quase 7 milhões, porque passamos por dificuldade de 2009 até 2012, pela dificuldade financeira que o município viveu. Mas ele próprio gerou uma dívida de mais de 2 milhões de reais do governo dele e parcelou em 40 parcelas. Ou seja, ele vai terminar o seu governo e vai deixar mais de 20 parcelas dessas dívidas que ele parcelou de dívida do próprio governo dele. Mas é muito fácil fazer demagogia. É muito fácil jogar responsabilidade naquele que saiu, de não assumir de fato a sua responsabilidade, de não assumir de fato o seu governo e trabalhar, esquecer a administração passada. Ele não sabe falar outra coisa. Eu espero que eu penso sempre. Porque, infelizmente, até hoje, eu fiquei calado, quieto no meu campo. Fui perseguido, tentaram me aposentar por invalidez, tentaram me encaminhar uma perícia médica, uma junta médica, para me afastar por invalidez, por covardia, porque ele é um covarde. Um covarde, um perseguidor dos servidores, acabou com os servidores. E hoje está dando um bonzinho, porque mantive a eleição. Disse também que a administração passada pagava quase 70 mil de aluguel. Eu não quero aqui discutir valor que a administração passada pagava de aluguel, porque nem eu sei mais quanto pagava. Certo é que quando nós assumimos o governo, nós pagávamos muito aluguel mesmo, mas não me deu valor. E aqui eu quero mencionar e dizer a ele que quem realmente diminuiu o aluguel fomos nós. Porque quando nós assumimos o posto de saúde do Novo Horizonte, era uma casa alugada. Nós compramos um lote, adquirimos um espaço, construímos um prédio e saímos do aluguel. O posto de saúde Joaquim de Lima estava num esqueleto abandonado desde a administrações passadas. Nós assumimos, construímos um prédio e saímos do aluguel. O CRAS era aluguel. Nós compramos a casa, reformamos e instalamos o CRAS. O CAPS, que funcionava aqui na rua do Contorno, era aluguel. Nós adquirimos o imóvel, inclusive aqui na frente da casa dele, no bairro JK, no bairro novo, um lugar novo, instalamos, reformamos, ampliamos, damos qualidade ao atendimento que a comunidade merece e saímos do aluguel. Aí eu desafio a ele que ele tirou do aluguel, para que ele tenha hoje pagamento de revisão de aluguel, apenas a Secretaria de Obra. Mas por que ele tirou a Secretaria de Obra? Ele não construiu nada. Ele não adquiriu nenhum imóvel. Nós construímos a cozinha e o refeitório da escola Zé Henrique de Moraes e a escola nos cedeu um espaço. E nós reformamos, só faltava pintura. Eles pintaram e transferiram a Secretaria de Obra para lá. A Secretaria de Turismo, que estava lá no prédio, onde era o prédio da igreja, transferiu o executivo turístico. A obra que ele disse que era cotidiana, logo quando assumiu, que estava quase pronto. Colocou lá, diminuiu o aluguel.
Aí ele disse assim, mas nós vimos o aluguel do IMA, do IEF, da EMATEC, que pagava o aluguel, mas vive de favor do crédito imóvel. Ele não comprou, ele não construiu. Amanhã, se caso o crédito imóvel quiser novamente, a prefeitura tem que sair de lá, porque ele está lá de graça, de favores. Com mérito, para ir para a rádio fazer discurso fácil. É muito fácil fazer discurso fácil. Diz que não é político. Sempre falou isso, que não é político, é administrador. E que não é político, que não sabe fazer política, que não é politiqueiro. E disse que ele não é homem que passa no boteco, não é político que passa no boteco, de dar tapinha nas costas, e nem de manter o ouvido. E se ele disse essas palavras, fazendo referência a mim, eu queria dizer a ele que ele fez um elogio. Se ele não é político, ou ele tem vergonha de dizer que é político, ou realmente não é político mesmo. Mas eu tenho orgulho de dizer que sou político. Porque faço político de coração, faço político com amor no coração, faço político com sensibilidade, coisa que ele não sabe fazer. Portanto, senhor presidente, senhor vereador, eu gostaria aqui de continuar, mas sei que eu tenho pouco, porque se eu fosse falar, eu falaria a noite toda. Mas, infelizmente, o tempo é pouco. Mas aqui, eu queria aqui pedir a Maria Raimunda que levantasse, por favor, que aqui, senhor vereador, principalmente a Comissão de Direitos Humanos desta casa. Pode sentar. Porque eles estão fazendo com essa prova coitada é covardia, é uma falta de respeito com o ser humano. Foram lá, em maio de 2013, falaram com ela que a casa dela estaria condenada. Estava condenada. Tiraram ela de lá, pagaram aluguel para ela. Um aluguel que até hoje está sendo pago pela prefeitura, R$450, e ela complementa o resto há quase 3 anos. Há quase 3 anos. No dia 10 de maio, que esse primeiro de maio que a gente vai de lá, começaram a retirar as portas, janelas, telhado, madeira. Agora, não me pergunte para onde foi, que eu não sei. Certo é que logo depois de retirar tudo isso, foi com uma pá carregadeira e demoliu a casa. Hoje, ela chora de tristeza de ver a sua casa no chão, há quase 3 anos depois. Casa que ela nasceu, criou, morou com seus pais e hoje está abandonada pelo poder público. Porque eu digo abandonada, apesar de estar pagando parte do aluguel para ela, porque nem atenção dá para ela mais, ela já procurou todo mundo. O prefeito, então, 3 vezes, ofereceram para ela outro dia uma casa popular. Ela comprar uma casa popular. A casa era dela. A casa era dela. Uma casa de 11 cômodos. 11 cômodos. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito com o ser humano, com a pessoa, com a família, com as famílias. Uma falta de respeito. E é por isso que eu digo que eu faço política com amor no coração, ao contrário dele, que não gosta de pobre. Essa é a verdade. Que nunca gostou de pobre. Essa é a verdade. Diz no seu pronunciamento que gente é igual bicho, difícil de lidar. Gente, são pessoas, são ser humano como é, e sabem de lágrimas que as pessoas precisam ter respeito, independentemente se for político ou não. Tem que ter amor no coração, tem que ter sensibilidade para as pessoas. E aí, senhores vereadores, eu conclamo esta casa para que faça justiça com aquela senhora, com o seu marido, sua dada. Porque isso é impossível. O município, há quase 3 anos atrás, derrubar sua casa onde morava, onde nasceu e criou, e hoje está pagando aluguel e sem esperança mais. Ela me disse há 1 ano atrás que ela me procurou que eu pudesse ajudar.
Eu disse a ela, dona Maria Raimundo, vamos esperar, vamos dar mais um tempo. A administração pública tem suas dificuldades, vamos dar mais um tempo. Semana passada, um amigo dela me procurou, desde que até hoje não resolveu. E alguém precisa ter coragem de denunciar esse descaso do poder público. E aqui eu faço essa denúncia, principalmente à Comissão de Direitos Humanos, que tenho certeza que vai ter sensibilidade e realmente lutar para que a Prefeitura construa uma nova casa-praia. Não oferecer uma casa popular, que na verdade não é de graça, é vendida. Ela deveria ter que pagar a casa 25 anos. Todos conhecem isso, precisa dizer. Portanto, eu encerro aqui as minhas palavras, agradecendo a oportunidade que tive nesta casa, e que o senhor prefeito tiver qualquer coisa contra mim, que me denuncie, que me processe, que me coloque na cadeia. É muito melhor do que ir para a rádio, fazer discurso fácil, fazer demagogia e mentir mais uma vez para a comunidade. Ele mentiu o tempo todo durante a campanha, porque não cumpriu nada do que prometeu. Cadê a faculdade que vocês viram que estava instalada, o campus universitário? Cadê? Para atender a juventude. Portanto, meus senhores, minha senhora, desculpe o meu desabafo, desculpe a minha indignação, mas, infelizmente, não poderia ficar calado. Agradeço esta grande oportunidade e muito obrigado a todos.